Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. O meu título, A Oração de Ana. Eu queria ter feito um comentário no capítulo anterior, que nós falamos sobre o quebrantamento de Ana perante quem ela se prostou para buscar a sua bênção, e ali ela se rasgou. E no verso 18 faz um comentário muito interessante, porque diz assim, na parte B: e ela comeu alguma coisa e já não estava triste. Então eu queria só frisar essa questão. Quando nós vamos ao Senhor e nós quebrantados, nós nos colocamos a nossa questão diante do Senhor e choramos e nos humilhamos e apresentamos ao Senhor a nossa razão, nós saímos dali leve. Essas orações são diferentes, elas chamam a atenção de Deus. E Ana consegue a sua vitória, e nesse capítulo ela entrega o menino a serviço da obra do Senhor nas mãos do profeta Eli. E no capítulo 2 agora, ela faz uma canção de louvor e de adoração ao Senhor. É muito gratificante. Quando nós recebemos a nossa bênção, nós recebemos o nosso milagre e o nosso coração se enche e nós queremos adorar e nós queremos contar o nosso testemunho. É muito importante isso, contar o nosso testemunho e cantar louvores ao Senhor por gratidão pelo que o Senhor fez a nossa vida, enxugando as nossas lágrimas, resolvendo o problema que fazia com que as nossas lágrimas eram derramadas. E Ana começa assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria por causa do que Ele fez, e ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há outro Deus protetor como o Senhor Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é que me conhece, é que julga o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. O que antes estava farto, agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos. E aquela que possuía filhos, ficou sem nenhum filho. E assim continua a canção de Ana para nossa meditação. Não dá para comentar toda a canção, mas a gente vê aqui uma extrema alegria pelo milagre que Deus concede a Ana, porque Ele dá a ela um filho e dá a ela um filho homem. E isso também era de extremo valor para aquela época, o primeiro filho primogênito sendo homem. Ele honra ela, e agora ela não vai ser mais humilhada pela sua rival, que se tornou em uma inimiga. E ela começa falando aqui, que quando Deus nos honra, Ele coloca os nossos inimigos debaixo dos nossos pés.
Deus nos exalta, Deus nos honra e coloca os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Nós não oramos para que os nossos inimigos, homens, pessoas, sejam derrotados, fiquem doentes e morram. Não, isso não é oração sábia. Deus derrota os nossos inimigos espirituais, os demônios que assolam as nossas vidas. O que Ele vai fazer quanto aos nossos inimigos homens? Isso não é da minha alçada, não é eu que vou falar para Deus o que Deus vai fazer. O que é importante para mim é ter esse coração puro, um coração que não deseja mal para as pessoas. Deixe-me deixar bem colocado essa questão. Depois nós temos um comentário aqui sobre os filhos de Eli. E aqui diz que os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham de direito de exigir do povo. Esses dois filhos de Eli, eles fizeram muito mal, perversidade, tanto nas questões dos sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor, que era instituído a parte dos sacerdotes, da tribo de Levi, era instituído a porção dos sacerdotes, só que havia todo um regulamento. Só podia tirar depois que estivesse pronto. E daqui nesses próximos versículos, deixa muito claro que eles não respeitavam, que eles iam até o sacerdote que estavam preparando o sacrifício, eles metiam o garfo ali para tirar antes. E eles eram repreendidos quanto a isso. E também deixa muito claro que eles se prostituíam à porta da tenda com as mulheres que estavam à porta da tenda. E no versículo 17 diz assim: assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Que coisa triste para este profeta já velho. Depois nós vamos ver mais à frente, também obeso este profeta, o jeito que ele vai morrer. A gente vai conhecer mais sobre este profeta. Mas os filhos dele desprezaram as ordenanças do Senhor, e isso já estava entristecendo muito a Deus. Depois eu tenho mais um título, Samuel em Siló. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e levava quando ele ia crescendo. Toda vez que eles iam sacrificar, uma vez por ano, ela também levava uma veste de linho, sabia que o filho já estaria um pouco maior e já levava uma veste nova. Ele já estava sendo vestido ali de linho, com uma veste bonita que a mãe dele levava. Ela acreditava num ministério para o filho dela, olha só que lindo. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor Deus abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço a Deus, o Senhor. Ana tem o seu primeiro filho, o seu primogênito, e ela fez um voto ao Senhor. O único filho que ela teve, ela ofereceu como oferta ao Senhor, num voto ao Senhor. Que oferta! Seu único milagre. Ela não sabia que ela teria mais filhos, mas ela foi e ofereceu aquele filho a serviço no templo do Senhor. E ela tem mais 3 filhos homens e mais 2 filhas. Nada do que nós damos a Deus, do que nós ofertamos a Deus,
nós voltamos de mão vazia. E é multiplicado muitas vezes. Eu gosto de citar sempre Efésios 3:20, que Deus nos dá, nos concede, além do que nós possamos pedir ou imaginar. E ela entrega o seu filho no voto que ela fez, e ela recebe a bênção de ser mãe, com mais 3 filhos e com mais 2 filhas. E aqui diz que o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli estava muito velho e ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas. E também que eles estavam tendo relações com mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então disse Eli aos seus filhos: parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor, Deus, dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem poderá defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Olha que triste receber todas essas notícias de um levita, de filhos do sacerdote que estariam sendo representados ali e que estariam sendo preparados para substituir o seu pai na função de sacerdote. Que coisa triste para esse sacerdote Eli ouvir a respeito dos seus filhos, que não só abusavam das ofertas que eram queimadas no templo, como também se prostituíam com as mulheres na porta da tenda. E o versículo 25 deixa muito claro: o Senhor já havia decidido matá-los. Não haveria como interceder mais por eles, não haveria como fazer nada por eles. Agora, eu vejo a atitude desse pai muito branda, muito leve. Ah, meus filhos, não faça assim não. Acho que a atitude desse sacerdote deveria ter sido mais pesada. Talvez destituir os filhos, talvez tomar uma atitude muito mais séria em relação. Simplesmente falou com ela: olha, vocês estão fazendo isso, olha, vocês não podem fazer isso, né? E a gente vai ver a atitude a resposta de Deus a essa atitude também de Eli. E o verso 23 diz assim: e o menino Samuel continuava a crescer, tanto ao Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Isso nos lembra um versículo, Lucas 2:52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Não era só crescendo diante de Deus que Jesus crescia em graça, em conhecimento e estatura, mas diante dos homens também, era livro aberto. Porque as pessoas observam as nossas vidas, as pessoas observam a vida da liderança. Então nós crescemos diante de Deus e nós crescemos também diante dos homens. Os homens nos leem, porque a Bíblia diz que nós somos carta lida por todos. E isso é muito importante na nossa vida. Depois nós temos, para encerrar este capítulo, Eli recebe um profeta para entregar para ele uma profecia. Que bom é receber um profeta, né? Saber que um profeta vai trazer uma mensagem, porque essa era a principal função do profeta. Trazer de Deus uma mensagem para as nossas vidas. Que expectativa a gente fica de receber um profeta para nos trazer a palavra de Deus. Só que foi triste demais. A palavra que Eli vai receber aqui deste profeta é sentença de morte. E ele fala assim com ele no verso 29. Por que é que vocês olham, vocês sacerdotes e seus filhos,
com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo e a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Por isso eu disse, foi muito branda a atitude de Eli para com seus filhos. Deus esperava mais de Eli. E ele diz assim, eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu te digo que isso não vai continuar, pois eu respeitarei os que me respeitarem, mas desprezarei os que me desprezam. Este é um versículo que nós marcamos como um dos principais do livro de 1 Samuel, que Deus deixa muito claro, aqueles que me honram, eu honro, aqueles que me desprezam, eu desprezo. Pois agora eu te digo, Eli, a você e a sua família, eu estou desprezando vocês. E ele continua falando, você e os seus filhos vão morrer, e toda a sua geração vai morrer, vai ficar um sacerdote apenas e cego. E nenhum deles vai morrer velho, vão morrer jovens. E para que você saiba que eu estou falando a verdade, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Que notícia triste para receber. Mas é aquilo que nós plantamos e colhemos. Deus esperava mais do profeta Eli. E ele não teve. E foi condenado. E nós vamos ver mais à frente que tudo acontece. Amém? Fica essa palavra do Senhor para a sua meditação.